Olá, boa noite a todos os guardas civis municipais do Brasil, todos os meus amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Oséias Francisco, hoje o nosso tema será sobre a PEC 32/2020, que traz a reforma administrativa aqui para o nosso país. Estou aqui aguardando o pessoal começar a entrar ao vivo. Já agradeci aos amigos, já pedi que façam o devido compartilhamento, compartilhe nas suas redes sociais. Esta live ela é muito importante. Nós vamos estar falando aqui alguns pontos principais, uma reflexão sobre a reforma administrativa, sobre o cenário que se desenha, tanto para a sociedade como para os servidores públicos, de uma maneira muito especial para todos nós, guardas civis municipais do Brasil. Quero aqui dar uma boa noite, mais uma vez. Agradecer, deixe seu comentário, compartilhe, é importante que faça o devido compartilhamento. Essa live ela será gravada aqui no Facebook, também estarei disponibilizando no canal do YouTube. Estou aqui aguardando dar o horário exatamente às 20 horas, conforme eu anunciei em cima da hora, para falar sobre a PEC 32 de 2020, encaminhada esta semana pelo governo federal para a Câmara dos Deputados, que visa reformar o Estado brasileiro, reformar o serviço público com grandes impactos para a sociedade, para os servidores públicos, para todos nós da segurança pública, guardas civis municipais. Conforme anunciado, às 20 horas, fazer esse pronunciamento, esta live de esclarecimento. O governo federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou essa semana a PEC, o projeto de emenda constitucional de número 32 do ano 2020, que traz como objetivo reformar uma reforma administrativa que vai valer para a União, para os estados e para os municípios. Talvez, se a gente for fazer uma retrospectiva das últimas reformas do Estado brasileiro, esta traz um caráter muito mais amplo e muito mais profundo. Eu tenho aqui um cronograma para fazer esta live, até para torná-la mais didática e mais informativa. Eu tenho aqui um cronograma de falar, estarei falando um pouco da PEC, contextualizando com algumas considerações importantes sobre esta PEC. Depois eu quero falar dos efeitos dela para a sociedade, para os servidores públicos e para nós guardas municipais. Boa noite a todos os amigos que estão entrando, boa noite, muito obrigado pela atenção e já peço, compartilhe, faça o devido compartilhamento, deixe o seu comentário. Nós vamos falar sobre a reforma administrativa que o governo federal entregou na Câmara dos Deputados esta semana, que vai começar sua tramitação na CCJ, depois uma comissão especial, depois passará pela votação em plenário na Câmara dos Deputados em 2 turnos, sendo aprovada na maioria dos votos. Ela vai para o Senado Federal, onde estará tramitando na CCJ, que vai avaliar tanto a formalidade, a técnica, o próprio mérito do texto. Depois, para o plenário do Senado, onde também passará por 2 turnos de votação, e se assim for aprovada nesse processo completo, ela será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, atualmente o Davi Alcolumbre. Boa noite, muito obrigado, atenção de todos, faça o compartilhamento. Então, reforma administrativa. PEC, proposta de emenda constitucional de número 32 de 2020, encaminhada pelo chefe do Poder Executivo Nacional, presidente Jair Bolsonaro, para o Congresso Nacional, iniciando sua tramitação na Câmara dos Deputados. Esse projeto, como eu já falei, traz como objetivo uma mais ampla e profunda reforma do Estado brasileiro dos últimos tempos. Quero fazer algumas considerações antes de adentrar especificamente em alguns aspectos desta reforma administrativa e seus efeitos na vida da sociedade, dos servidores públicos, da segurança pública e também, principalmente, de nós guardas civis municipais.
A primeira consideração que eu quero fazer, inclusive eu quero ler um texto, na íntegra, para que vocês compreendam essas minhas considerações e esta minha avaliação sobre esse projeto. Eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que foi publicado no final de 2015, em outubro de 2015, pelo então PMDB, o partido do vice-presidente da República na época, o Michel Temer, quando o Brasil já estava vivendo uma crise profunda política naquele momento, onde já havia os sintomas do impedimento da presidência da República, o PMDB, partido do vice-presidente da República na época, Michel Temer, fez um manifesto à sociedade brasileira. E esse manifesto ele foi com o seguinte tema, presta atenção vocês, uma ponte para o futuro. O manifesto do PMDB naquele momento para a nação brasileira teve o tema, uma ponte para o futuro. E no final desse manifesto ele fala o seguinte, o país precisa de todos os brasileiros. Nossa promessa é reconstituir um Estado moderno, próspero, democrático e justo. Esta carta à nação do PMDB, do partido do Michel Temer na época, foi de fato para anunciar para a sociedade brasileira um projeto que foi instalado após o impedimento na época da presidência da República e potencializado a partir da eleição do Jair Bolsonaro, principalmente com o protagonismo do ministro da Fazenda, ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, o que eu quero deixar claro, para que todos vocês compreendam, para que a nação brasileira compreenda, para que os guardas municipais compreendam, é que esse projeto de reforma do Estado brasileiro não é um projeto específico de autoria do presidente Jair Bolsonaro. É um projeto muito mais amplo, que envolve diversos setores da sociedade brasileira, principalmente os partidos políticos que atuam no Congresso Nacional, que são responsáveis pela direção no país, especificamente o PMDB, PSDB, o DEM, agora o PSL, o Partido Novo e outros partidos que inclusive mudaram de suas nomenclaturas. Então não é um projeto do presidente Jair Bolsonaro, porque se fosse um projeto apenas do presidente Jair Bolsonaro, esse projeto não prosperaria no Congresso Nacional, não seria abarcado na sociedade brasileira. Então é um projeto que vai para além do presidente Jair Bolsonaro. É um projeto que se inicia como marco, um dos marcos que eu quero citar, esta carta do PMDB, do partido do Michel Temer, que era vice-presidente da Dilma Rousseff na época, intitulado Uma Ponte para o Futuro. Nesta carta à nação brasileira, ele já estabeleceu aquilo que viria a ser após o impedimento da Dilma. E quando houve o impedimento da Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer, assumindo o poder, assumindo a presidência da República, ele começou a colocar em curso todo esse projeto de reforma do Estado brasileiro, de reforma da nação brasileira, trazendo os ideais liberais para o nosso país, para o Estado brasileiro, com aquela visão do Estado mínimo, de reduzir o tamanho do Estado brasileiro, nessa ideia do Estado mínimo. E isso começou principalmente naquele momento com o protagonismo, junto com Michel Temer, do Henrique Meirelles. Vocês lembram dele, que era o ministro da Fazenda, que era responsável pela economia do governo Michel Temer. E hoje, lembrando vocês que não é um projeto do Jair Bolsonaro, esse mesmo Henrique Meirelles, ele é o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, do governo João Dória. Então, um projeto muito mais amplo. Primeiramente, depois dessa carta do PMDB, Michel Temer assume a presidência da República. O primeiro grande projeto do Michel Temer colocar em prática foi aprovar a PEC, que virou Emenda Constitucional número 95 de 2016. Esta PEC ela é muito importante porque ela traz um teto para os gastos públicos. Foi a primeira tentativa de estabelecer limites para o gasto público, daí também desacelerar o investimento no serviço público, investimento tanto nos servidores como nas políticas públicas do Estado brasileiro. Um outro projeto que veio na mesma esteira foi a reforma da CLT. Vocês devem lembrar disso. A reforma da CLT que veio com diversos mecanismos de flexibilização na relação
do empregador e empregado, que de certa forma contribuiu para a precarização do serviço, porque todos esses projetos vieram com um objetivo de melhorar a economia, de melhorar o desenvolvimento do país, de abrir mais vagas de emprego, e o que nós estamos assistindo até hoje é cada vez mais desemprego no país. E nessa mesma esteira, isso foi se aprofundando a partir de 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos a reforma da Previdência, que veio na mesma linha e com foco muito agressivo em cima do serviço público, em cima do servidor público. E, mais recentemente, nós tivemos a Lei Complementar 173 de 2020, a Lei do Congelamento dos Gastos Públicos, a lei que era apenas para fazer um repasse de verba da União para os estados e municípios, para fazer um socorro nesse contexto de pandemia do coronavírus, mas ela trouxe também, ela não perdeu a oportunidade para trazer os elementos reformistas, os elementos de ataque ao serviço e aos servidores públicos. Ela veio com um congelamento dos gastos públicos, começando do mês de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021. E para coroar esse processo de reforma do Estado brasileiro, de ataque diretamente ao serviço e aos servidores públicos, vem a reforma administrativa encaminhada essa semana pela Presidência da República, sob a liderança praticamente absoluta do ministro da Economia, que comanda essa parte do governo, Paulo Guedes, que sempre tem atacado de maneira reiterada os servidores públicos e tentado menosprezar o serviço público no país. É a PEC 32 de 2020. Como eu falei, vou repetir para os que estão entrando agora, aproveita e já faça seus compartilhamentos, seus comentários. A tramitação desta PEC, ela vai obedecer às regras no regimento interno da Câmara dos Deputados. Ela iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados. Ela ainda vai passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Rodrigo Maia, que preside a Câmara dos Deputados, já falou que esta semana, agora, depois do feriado, vai iniciar a reabertura do funcionamento das comissões na Câmara dos Deputados, que estavam trancadas por conta do estado de calamidade pública. Vai reabrir essas comissões e esse projeto começará sendo apreciado na Comissão de Constituição e Justiça para analisar a constitucionalidade do projeto. Posteriormente da sua aprovação, será criada uma comissão especial ainda na Câmara dos Deputados, onde serão debatidos os aspectos de mérito do texto, e o que sair da comissão especial será debatido em plenário na Câmara dos Deputados em 2 turnos, com a maioria absoluta dos deputados. São no mínimo 308 votos para que essa PEC seja aprovada no primeiro turno, no segundo turno. Sendo aprovada desta forma, ela será encaminhada para o Senado Federal, onde passará a mesma tramitação. Sendo aprovada em todo o seu curso de tramitação no Senado, ela será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Só uma observação, é uma questão técnica. As leis, elas são sancionadas pelo presidente da República. A proposta de emenda constitucional, uma PEC, ela é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, no caso, o presidente Davi Alcolumbre. Dito essas considerações, eu quero também fazer outra consideração muito importante, que o Estado brasileiro já tem os mecanismos de planejamento. É importante que cada um brasileiro saiba, cada um servidor público se aproprie disso, que o Estado brasileiro não está à deriva, como muitos tentam vender esta ideia. Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, já foi estabelecidos os mecanismos de planejamento. Seja o mecanismo do PPA, que é o Plano Plurianual, um planejamento para uma gestão de 4 anos, que começa sempre no segundo ano de um governo e termina no primeiro ano do governo seguinte. Também tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem, por último, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. São 3 mecanismos que possibilitam uma
um planejamento mais adequado da administração pública. Isso é feito na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Também eu quero deixar claro que no Estado brasileiro existe lei de controle do Estado da administração pública. E eu quero aqui citar, principalmente, a Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei que traz o limite prudencial, que trata desse limite para o gestor público. Isso é muito fundamental a gente destacar, porque senão a gente acaba abraçando uma ideia, principalmente do Paulo Guedes, como se o Estado brasileiro tivesse à deriva, não estivesse nenhum mecanismo de controle. A Constituição Federal já estabeleceu isso. Eu quero também deixar nessas considerações iniciais que o artigo 37 da Constituição Federal, lá também já estabeleceu os princípios norteadores da administração pública e dos servidores públicos. Nós temos esses princípios que devem ser orientados, todos os servidores públicos, suas práticas, e a população deve saber disso, e os mecanismos de controle, seja interno e externo, devem cobrar isso, para que isso se torne realidade. Os princípios da administração pública, no artigo 37 da Constituição Federal, são legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios já existem. Se a crítica vem que o serviço público não é eficiente, se a crítica vem que existe irregularidade no serviço público, nós temos esse princípio. Existem as corregedorias para alguns órgãos, ouvidorias para a população, existem os mecanismos internos para fazer a apuração, investigação e punição dos servidores que cometeram os seus devidos erros. Existem os mecanismos de avaliação já na Constituição, que não foi implementado nas prefeituras, nos estados e até mesmo na União. Precisava implementar aquele mecanismo de avaliação e desempenho. Dito isto, eu quero reafirmar na minha terceira consideração, para que os amigos e amigas que acabaram de entrar agora, que esse projeto de reforma do Estado brasileiro, de implementação de ideias liberais, de implementação da ideia do Estado mínimo, de repassar para o setor privado maiores atribuições dentro do Estado brasileiro, não é uma ideia exclusiva do presidente da República, do Paulo Guedes, mas é um conjunto de atores, é um projeto que é corroborado, que é sustentado por um conjunto de atores, que vem desde o PMDB na época, em 2015, com a sua carta ao povo brasileiro, mas hoje o MDB, passando pelo DEM, o Rodrigo Maia é um protagonista importante nesse processo, que defende essa ideia, Partido Novo, o PSDB e tantos outros partidos. E nesse sentido eu quero deixar um parênteses aqui muito grande. Vocês vão perceber, talvez comecem a fazer uma crítica muito grande ao governo federal, como se o governo federal fosse o responsável, o culpado por tudo, isso como se o governo federal quisesse apenas atacar o servidor, o serviço público, e muitos prefeitos e governadores, deputados e senadores vão querer tirar a sua culpa e culpar o presidente da República. E não é verdade isso. Esse projeto ele só vai acontecer havendo uma sinergia, uma harmonia do governo federal que encaminhou a proposta com o Congresso Nacional que vai apoiar essas propostas. Mas tem muitos prefeitos, governadores que já estão fazendo essas reformas nos seus municípios, nos seus estados. Muitos já se anteciparam essas reformas e ainda assim colocam a culpa no governo federal. Ou seja, prefeitos, governadores, deputados, senadores, muitos deles apoiam, abraçam, trabalham em prol desse projeto e às vezes não querem assumir a sua responsabilidade e culpam o governo federal como se fosse só o governo federal que tivesse esse objetivo de reformar o Estado brasileiro, de reformar o serviço público e de atingir os servidores públicos. Uma outra observação. É importante, eu queria pedir mais uma vez, dar uma boa noite para os amigos e amigas. Muito obrigado pela atenção.
eu peço que faça o compartilhamento. Compartilhe essa live na sua rede social, no seu WhatsApp, no próprio Facebook. Faça o seu comentário. Depois, se tiver alguma observação, pode fazer o comentário no meu WhatsApp, no privado, que é o 011 98309 3008. Pode fazer o contato diretamente comigo para a gente fazer a interação. Uma outra questão. O projeto foi encaminhado agora, no dia 3, para a Câmara dos Deputados. PEC 32 de 2020. Essa PEC, como eu falei, a tramitação dela, ela vai passar por algumas alterações. Sem sombra de dúvida, terão alterações na Comissão de Constituição e Justiça, depois mais alterações na Comissão Especial e, por último, em plenário. Esse processo vai provocar diversas alterações. Isso não quer dizer que o projeto, conforme foi encaminhado pelo presidente da República, será aprovado nas duas casas. É comum, e nós já acompanhamos já há muitos anos essa tramitação, esse projeto passa por diversos tipos de modificações. Até porque já tem deputados e senadores se antecipando que vão trabalhar para emendar o projeto, para incluir outros setores, e inclusive para amenizar os impactos, e outros falando que vão para ampliar mais ainda os impactos desta PEC que reforma a administração pública no nosso país. Vamos entrar em alguns aspectos. Eu selecionei alguns aspectos principais que esta PEC traz como inovação e que de fato vão causar impactos importantes para o povo brasileiro. Primeiro, ela visa, né, abranger os poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas ela deixa de fora os militares. E também ela não deixa clara a abrangência que ela será dentro do poder judiciário. Alguns aspectos. Então os militares estão fora da reforma administrativa e também o poder judiciário não tem ainda até onde vai a extensão desta reforma no poder judiciário. O que está muito claro é que esta reforma vai simplesmente atacar frontalmente os servidores assalariados. Ela não traz em seu bojo uma reforma também dos políticos e dos cargos políticos. Ela vai atacar diretamente o servidor público concursado. Então, o primeiro aspecto é esse, a abrangência. Os três poderes, União, Distrito Federal, os estados e municípios. Poder legislativo e parte do poder judiciário. Os militares estão fora. Um outro ponto importante. Ela traz, pelo menos na proposta que o presidente da República encaminhou, ela traz a vigência, a data de vigência para os novos concursados. Ou seja, para aqueles profissionais, para aqueles servidores públicos de todos os poderes, né, aqueles que já são servidores públicos, que já têm os seus direitos adquiridos, esta PEC não terá efeito. Só para os novos servidores públicos, aqueles que vão ingressar no serviço público ainda. Mas esse aspecto já está sendo negociado no Congresso Nacional, já tem deputado que inclusive já está trabalhando, bancadas e partidos já trabalhando, para que os efeitos da PEC já comece a ter a validade para os servidores da ativa também, servidores que já estão no serviço público. Então vamos acompanhar para ver o desenvolvimento desse projeto no Congresso Nacional. Uma outra regra, a regra de serviço público, de ingresso no serviço público, ela mantém a questão que hoje está na Constituição, que é por meio do concurso público, mas também ela traz, por inovação, alguns procedimentos para de seleção simplificada. E no concurso público vai estabelecer uma experiência maior para que o servidor passe por um processo mais aprofundado de avaliação e depois vir sim a estabilidade. Mas a estabilidade
ela não vai ser para o conjunto dos servidores públicos. Ela vai ser uma estabilidade muito restrita, muito exclusiva, apenas para algumas carreiras que o projeto está chamando de carreiras típicas de Estado, que ainda, como o projeto está falando, uma lei complementar deve estabelecer quais são as carreiras, quais são as funções que se enquadram neste termo típica de Estado. Então, para esse setor, tão somente para esse setor, a PEC fala que terá estabilidade. Por demais outros setores, não haverá mais estabilidade. Ele fala de um processo simplificado de contratação. Inclusive, recentemente, ouvimos uma entrevista do presidente da República, onde ele falava, numa entrevista, que é importante que tirasse a estabilidade do servidor público, porque um prefeito contrata servidores públicos por motivações diversas, mas o próximo prefeito que assumir a prefeitura pode mandar todo mundo embora e contratar os seus. O presidente falou exatamente desta maneira. Isso traz implicações de várias ordens, estarei falando um pouco mais para frente. Então a estabilidade vai ficar apenas e tão somente para aquelas funções que serão consideradas típicas de Estado. Na live do presidente da República, deixou escapar algumas áreas, né, falando áreas na área fiscal, mas não falou o conjunto das áreas que serão enquadradas como típica de Estado. Uma outra questão, traz com uma ênfase maior a questão do desempenho, de análise, de avaliação de desempenho no serviço público. Como eu falei nas considerações, a Constituição de 88 já estabeleceu que os servidores públicos devem ser avaliados. Inclusive no próprio probatório, ele tem que passar por esse processo de avaliação. O que se discute muito não é avaliação. Todos nós consideramos e todos nós aceitamos como razoável e como legítimo a avaliação do serviço público e a avaliação dos servidores públicos. Nós não somos contra, bem pelo contrário, nós defendemos e somos a favor. O que a gente tem que trabalhar é como serão os mecanismos de avaliação, se eles serão objetivos e menos subjetivos, e quem serão os avaliadores, para que não haja abuso como nós estamos acostumados a ver aqui no nosso país, nas prefeituras, nos estados, até mesmo na União. Uma outra questão que essa PEC traz, que é de uma perversidade muito grande, é que ela visa acabar com muitos benefícios consagrados no serviço público. Ou seja, ela traz de maneira categórica que fica proibido, né, a percepção de adicionais vinculada à contagem de tempo. Até uso o termo aqui, adicionais por tempo de serviço, ou similares. Ou seja, todos os adicionais, todos os benefícios, gratificações que os profissionais, os servidores públicos recebem em razão da contagem de tempo, estou falando aqui de biênio, de quinquênio, triênio, licença-prêmio, ou PTS, prêmio por tempo de serviço, qualquer outro similar, mas que seja ligado à contagem de tempo, essa PEC traz como proibição. Então é um prejuízo enorme. Eu quero deixar um destaque que esse benefício não é um privilégio para o servidor público. Geralmente, esses benefícios, quando foram criados, parte deles, alguns deles, foram criados para tentar corrigir a inflação, porque no serviço público não tem database, é muito difícil o prefeito, o governador, até o presidente da República, fazer reposição da inflação. Então, alguns benefícios vêm para corrigir isso, a médio e longo prazo, e outros benefícios vinham também para corrigir a situação do servidor público não ter o fundo de garantia, pelo fato de ser estatutário, e esses outros benefícios faziam uma forma de compensação para aquele servidor público que não tem ou que não tem o fundo de garantia. Então, perder esses benefícios é um prejuízo muito grande, porque já no serviço público já temos um arroxo salarial muito grande que vem se acumulando. Se não tiver algum mecanismo de compensação, nós vamos continuar no arroxo salarial. E também,
pelo fato dos servidores públicos não terem o fundo de garantia por tempo de serviço, você imagina, ele sai da administração, ele sai com uma mão na frente, o outra mão atrás, como diz o dito popular. Por quê? Porque não tem fundo de garantia. Esses benefícios foram criados para atrair mão de obra qualificada para o serviço público, porque todos esses benefícios são ofertados no setor privado de forma diferente, como database, fundo de garantia e outros tipos de incentivo que valorizam mão de obra qualificada no setor privado. Então o serviço público cria esses mecanismos para atrair, para colocar com uma certa concorrência e atrair os profissionais qualificados para desempenharem suas atividades dentro do serviço público. E acabando com esses benefícios, nós teremos um prejuízo, nós teremos uma falta de desmotivação para os talentos, para aqueles profissionais qualificados, para o setor que quer desenvolver suas atividades no setor público e acaba valorizando mais a iniciativa privada. Isso pode acontecer uma precarização e um prejuízo a médio e longo prazo para o serviço público no nosso país. Dito isto, eu pincelei alguns aspectos dessa PEC, aspectos mais perversos. Agora eu quero falar um pouco dos impactos dela, os impactos para a sociedade. O primeiro impacto é que vai aumentar o cabide de emprego. É uma contradição, é até um paradoxo do discurso que vem no sentido de fazer um ajuste fiscal, de fazer um acerto nas contas, de reduzir o endividamento público do Estado brasileiro, de também qualificar o serviço público, também de acabar com a corrupção. Essa PEC ela traz um aspecto que vai na contramão de tudo isso. Por exemplo, quando se ataca a estabilidade do serviço público e fala que vai criar um processo simplificado sem vínculo empregatício, sem permanência, sem estabilidade, significa dizer que vai haver contratações, ou vão haver contratações nos serviços públicos fora desse processo de concurso que tem uma exigência maior, que tem uma cobrança maior, que exige anos e anos de estudo dos nossos jovens, que tem esse sonho, essa perspectiva em trabalhar e servir a população, um processo simplificado. E nós sabemos muito bem o que acontece em muitas cidades, em alguns estados, que é a contratação, quando não é por meio de um concurso, é por indicação. É por indicação. Quais são os critérios? Uma pergunta que a gente coloca e também iremos trabalhar nessa tramitação dessa PEC é isso. Quais serão os critérios para a admissão no serviço público fora do concurso público? Será que nós iremos ter apenas indicação política, igual acontece hoje? Tem uma empresa pública, tem um setor público ou uma empresa privada que presta um serviço público e as indicações são meramente políticas, a maioria das vezes. Cada vereador, cada deputado tem sua cota dentro daquelas empresas de indicação e os funcionários que não são culpados, mas acabam passando por esse processo de ingerência política, aumentando a ingerência política nas empresas privadas que vão atuar no serviço público, e isso traz consequência para a sociedade, porque a sociedade não tem mais a segurança de que aquele profissional ele realmente é devidamente qualificado, se ele passou por uma seleção ou ele estará lá apenas para atender alguns compromissos políticos, foi indicado por A ou foi indicado por B. Ou seja, a possibilidade das prefeituras, dos estados e da União virar um grande cabidão de emprego, de indicação política, ela é muito grande. Por quê? Porque vai acabar praticamente com o concurso público para a maioria das áreas. E aquelas áreas que terão concurso públicos, a maioria delas também sem estabilidade. Então esse é um problema. E com isso, a consequência disso para a população também, isso pode aumentar a corrupção. Porque se combate a corrupção, se a ideia é combater a corrupção, quando você tira a estabilidade do servidor público. Por quê? Porque o servidor público que é estável, ele tem um compromisso com a sociedade e tem as garantias da sua carreira. Quando o seu chefe, e diga-se de passagem,
na maioria dos casos, os chefes são sempre cargos comissionados, indicados pelos políticos. É isso que eles fazem. Vocês que estão me assistindo, vocês sabem disso, né? Que a maioria dos cargos de chefia, dos cargos de direção, de assessoramento, médio e alto escalão, são todos cargos indicados pelos políticos, cotas políticas. Muito menos o viés técnico e muito mais o viés políticos. E quando esse chefe fazem algum tipo de pressão para que o servidor faça determinada ação, se esse servidor entender que esta ação atenta contra os princípios da administração pública, se o servidor tiver estabilidade, o servidor bate no peito e fala: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu entrei nessa administração para trabalhar, para cumprir aquilo que compete, que atribui meu cargo, com compromisso com a sociedade, e eu tenho estabilidade, eu prestei o concurso para estar aqui e não vou fazer o que você quer que seja feito. Por quê? Pode estar violando o princípio da administração pública, seja de legalidade, seja de eficiência, de moralidade, de publicidade. Então a estabilidade dá essa condição para que o servidor diga não para algumas práticas desses chefes que são colocados apenas pelos políticos brasileiros. Agora, quando você acaba com a estabilidade e coloca todo mundo, praticamente a maioria daqueles que vão trabalhar dentro do serviço público, apenas por um processo seletivo, com viés muito mais de político do que técnico e um processo seletivo, você pode sim aumentar esse processo de corrupção. Porque as pessoas que não têm estabilidade, elas vão sofrer uma pressão maior, elas vão ser pressionadas pelos seus chefes, que são todos políticos, vão ser inclusive assediadas moralmente, né? Vão ser pressionadas, pode aumentar os problemas de adoecimento funcional, laboral. Por quê? Porque esse chefe, sabendo que o emprego daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, está nas mãos dele, ele vai pressionar. A gente sabe como que funciona no mercado privado, a gente sabe como que funciona as empresas terceirizadas que prestam serviços públicos. Por quê? Eles utilizam desse mecanismo: ou você faz aquilo que eu estou pedindo, ou eu mando você embora. A gente sabe que é assim que acontece. O cidadão brasileiro que está me ouvindo sabe que é assim que acontece. Ou seja, a pressão. Ou seja, ou você faz o que eu estou pedindo, ou lá fora tem mais 10, 15, 20 mil querendo ocupar o seu cargo. Aí pressiona aquele que não tem estabilidade. E o que não tem estabilidade para manter o seu emprego, porque precisa do emprego, precisa sobreviver, às vezes acaba cedendo. E isso pode piorar nesse cenário desta PEC, dessa reforma administrativa. Tirou a estabilidade, tirou o concurso, que é seletivo, isso vai precarizar essa relação e pode contribuir para o adoecimento das doenças laborais e inclusive com a corrupção no Brasil pode aumentar e aumentar muito. Para os servidores públicos, os prejuízos também são grandes, né? Além da perda da estabilidade, era aquilo que dava garantia do cargo, que assegurava o direito ao cargo, inclusive para manter o seu compromisso com a população e dizer não muitas das vezes para os chefes, que são todos políticos, quando pedia alguma coisa que violava os princípios da administração pública. Hoje não tem mais isso. Então a pressão vai aumentar, o assédio moral na administração pública vai aumentar e aumentar muito. A pressão, o adoecimento por questões psicológicas, doenças psicossomáticas, porque nós sabemos como que funciona o ser humano, infelizmente. Se ele não tem um compromisso com a sociedade, e o compromisso dele é com o político que o nomeou ou que o colocou naquele cargo, ele pode sim fazer esse tipo de práticas abomináveis e práticas que nós repudiamos, e isso pode piorar o cenário de adoecimento no serviço público. E para os nossos guardas municipais? Muitos estão nos assistindo. O que além dos desafios, porque nós guardas municipais somos servidores públicos. Então, além dos prejuízos que os servidores públicos terão nos seus direitos consagrados historicamente, né, nós, guardas municipais especificamente, temos o desafio de trabalhar para ao menos, dentro desse cenário de tragédia, para ao menos as guardas municipais serem enquadradas como carreira típica de Estado.
e manter a sua estabilidade. Porque será um absurdo sem precedente não compreender ou não estabelecer as guardas municipais dentro do escopo da segurança pública e juntamente com todos os órgãos da segurança pública como carreira típica de Estado. Porque se não for assim, se na segurança pública também houver uma ingerência maior política, aí o Brasil vai, de uma certa forma, ter um prejuízo muito maior daquilo que nós estamos imaginando. Para finalizar, eu quero fazer duas considerações. Nós defendemos que o Brasil, que o Estado brasileiro, que os serviços públicos sejam sempre aperfeiçoados. A sociedade brasileira, o setor tecnológico que avança constantemente, contribui, já tem contribuído e pode continuar contribuindo para o aperfeiçoamento dos serviços que são ofertados ao povo brasileiro. Para que contribuam também com o aperfeiçoamento dos próprios servidores públicos no exercício de suas atribuições, para que os serviços decorrentes prestados para a população continuem cada vez mais melhor e alcance a excelência e os cargos e a função seja cada vez mais eficiente. Nós defendemos e perseguimos esse objetivo. Também deixar claro, nesse encerramento, que nós repudiamos toda e qualquer forma de atribuir aos servidores públicos a culpa pelo desmando, pela corrupção, pela dívida pública, pelo desajuste fiscal do Estado brasileiro que os políticos hoje fazem, principalmente liderado pelo ministro Paulo Guedes. Então os servidores públicos concursados não podem levar essa culpa, não podem ser sacrificados, porque os problemas, os desmandos da administração pública, a corrupção, o desajuste fiscal, o endividamento público, tudo isso decorre da ação dos políticos eleitos e dos políticos que são comissionados, indicados pela maioria desses políticos eleitos. Então, o problema do país é o problema dos políticos brasileiros, não dos servidores públicos que são concursados, passaram por um processo seletivo e têm um compromisso com a sociedade. E para finalizar, já se falou uma frase que diz o seguinte: menos Brasília e mais Brasil. Mas eu quero reformar essa frase e quero falar menos privilégio para os políticos e mais Brasil. Menos privilégios para os políticos, para o Poder Judiciário e mais investimento para o nosso país. É importante, até para finalizar esta live, dizer que a reforma administrativa, ela não reformou o processo político brasileiro, não reformou a manutenção dos mandatos brasileiros, não reformou os privilégios que todos os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, presidente, STF, judiciário, a alta cúpula da sociedade, quem ganha salário alto, altíssimo. Esses privilégios não estão sendo atacados. O Brasil vai continuar com este setor privilegiado, com alto escalão, com os melhores salários da República, inclusive maiores do que da própria iniciativa privada, e vai tão somente atacar aqueles e aquelas que são quase que assalariados por conta do desgaste da inflação. No geral, eu quero finalizar este bate-papo, esta live, e agradecer a participação de cada um de vocês, pedindo mais uma vez, faça o compartilhamento, faça o seu comentário, deixe o seu like e agradecer. Agradecer, espero que eu tenha sido explicativo, tenha elucidado alguns pontos. O projeto ainda está inacabado, ele vai iniciar a tramitação, as discussões temáticas nas comissões, ele vai passar por um processo de aperfeiçoamento, nós vamos acompanhar de perto, passo a passo, esse projeto até a sua promulgação. No demais, eu quero aqui desejar um excelente final de domingo, um excelente início de semana para cada um de vocês, uma boa noite e que Deus abençoe o nosso povo brasileiro, Deus abençoe a nação azul-marinho.